Leituras da Bíblia sem maquiagem, conforme combinado. Hoje nós vamos fazer o terceiro vídeo da Bíblia Não é Religião, que faz parte do Novembro Negro. O vídeo anterior eu tive que fazer uma pausa, porque chegou o dia 20 de novembro, que aliás é responsável por todo esse mês, chamado Novembro Negro. Então eu fiz aquela pausa. Você já viu quanta coisa eu coloquei ali para a gente começar a usar a nossa imaginação e enxergar o que está por trás do que a gente está vendo. Inclusive hoje eu vou mostrar para você o Jesus da Bíblia e o Jesus que mostraram para você. Eu hoje fiz uma repescagem do que eu apresentei no último vídeo da Bíblia Não é Religião. Vamos ver? Os estudiosos chegaram à conclusão que o quarto reino do livro do Daniel, no capítulo 7 e 8, é Roma. Olha o que aqui diz aqui no versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Você concorda com eles? The refusal of the Christians to swear allegiance to the gods of the state and to a divine emperor raised suspicion from the Roman government about the political loyalty of the church. In the year 303, Diocletian and a Caesar of the East, Galerius, ordered Christians to surrender their sacred books and their churches were to be destroyed, and they severely persecuted the Christians. It seemed that the more the Christians were being persecuted while not fighting back, the more they gained influence around Rome. E aqui estão duas das primeiras mártires que morreram por Jesus. Muito antes do Diocleciano. Já estava aqui, Sétimo Severo. Matou muita gente, inclusive essas duas africanas, Perpétua e Felicidade, lá da cidade de Cartago. The Roman Church hijacked the faith and removed the influence that the Yahudim ever had to it. And so now, in order to understand Yahuwah, they basically have said that you never needed to follow their faith, the faith of the Yahudim, from the ways of Israel and their covenant with Yahuwah. All you needed to do was follow the Christian church. He donated to the Bishop of Rome, a role that would later be called the Pope. And the Son of God, who was known to the pagans as Apollo, was now known to them as Iusus. And that's why there's no Hebrew influence of his name. This was a faith to bring Rome together. And Rome formulated unified beliefs in regards to the faith. The Roman Catholic Church were not about preparing the world for Yahweh's kingdom, but it was a political movement that used the guise of religion to bring its subjects into conformity and compliance. Over time, their rules-based doctrine brought order to the empire, and even as what we know as the early Roman Empire fell, the doctrines of Christianity from their universal church, which is what Catholic means, universal, their doctrines have kept the dominance of Rome in our lives for over 2 millennia. The doctrines of the pagans were intermingled with Roman Christianity, and over time, as generations died and new ones grew, their customs and their ways and their practices became universally understood, and the power of Rome went from the emperors to the Pope. This is how Christianity became known to the world. The Roman Catholic Church invented Christianity. To be clear, when I say that, I mean what we know. You may not know this, but the Roman Catholic Church is a major influence in Christian doctrine. And though through history there have been splits and reforms and other groups that took the leading influence of the doctrine that you may hold on to right now, it must be understood that the Roman Catholic Church was the foundation of it, and their influence is always found tucked away into the faith of Christianity. Regardless of your denomination, your beliefs may differ is because Satan evolved his tactics for the New World and created more groups that was able to create more division, which is why we even have denominations. We have to get to understand all of that. They turned Christianity into philosophical debates that later spurred the creation of all the different denominations that we know of today. You see, later on, after all of this, someone disagreed with some of Luther's theology, and then he would form a new denomination. Another didn't agree with another part. They formed another denomination. And this was repeated over and over. And you will see that this is how the world of Christianity that we are in today was formed. The point I am making is that if you mix your faith found from the scriptures with the traditions of men, you are a Catholic. They pointed to the loss of the nation of Yasharel as a sign that Yah had rejected and abandoned the Yahudim. Christianity was made the new religion of the Roman Empire. This was the first Christian nation of the world. Emperor Constantine had hoped Christianity would be the uniting force of his empire. Constantine was the beginning of the Roman
Yahusha himself has told us about the coming of the kingdom of Yah. About 1,200 years from the start of the Roman Catholic Church to the times of the transatlantic slave trade were all about removing the influence and even remembrance of the true Yahudim. E de onde você acha que eles tiraram essa malandragem? Não foi da Bíblia? É igualzinho o demônio, a mesma estratégia. Eles aprendem aqui para depois fazerem o contrário. O primeiro que falou em totalmente riscar a memória de um povo de debaixo dos céus foi o próprio Deus no Êxodo 17:14. Depois, olha só quantas vezes é falado nisso. Deuteronômio 7:24, 25:19, Jeremias 23:27, Naim 1:14, Salmo 41:5, 83, 4, 109:15, Isaías 26:14. É bastante, é ou não é? As pessoas aprendem para usar da maneira que não era para ser usado. Assim tivemos o nosso nome apagado da história. E ficamos sem história, ficamos sem chão. Você prestou atenção como o povo até morria pelas escrituras e isso atraía mais gente? Foi assim que eles chegaram à conclusão que o sangue daquele povo era igual semente. Quanto mais morria, mais crescia. E se é assim, vamos controlar o povo dando a eles o que eles querem. Vamos tomar as escrituras deles, já que eles não aceitam um imperador como Deus. Todo mundo quer estar no lugar de Deus, mas olha só quantas vezes Deus se pronunciou como o único que não dá glória dele a ninguém. O próprio Jesus confirmou isso ao escriba no livro de Marcos 12:29. Ele disse que este é o primeiro dos mandamentos. No capítulo 12 do Evangelho de Marcos, você vai encontrar essa passagem. O primeiro de todos os mandamentos era um escriba, um doutor da lei, e não sabia qual é o primeiro dos mandamentos. Então, Jesus teve que ensinar o professor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E olha só como Deus falou de si mesmo. Eu sou o Deus de vossos pais. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, vosso Santo Criador de Israel, vosso Rei. Há outro Deus além de mim? Eu sou o primeiro e eu sou o último e fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o mesmo, o primeiro e também o último. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus e ninguém mais. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor. O Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Eu sou o Senhor, vosso Deus, vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ustedes sabem que a élite gasta miles de millones de dólares en laboratorios psicosociales, como el Instituto Tavistock, que se financia con la herencia del criminal Cecil Rhodes, que asolou África. Ele está falando desse malandro, que eu vou apresentar em seguida. Eu até já falei nisso no primeiro vídeo do Novembro Negro, sobre os verdadeiros traficantes. Quando eu aproveitei o episódio que aconteceu lá no Rio com a matança dos meninos das favelas, eu até falei como é que os verdadeiros traficantes fizeram biblioteca, fizeram universidades, fizeram hospitais, viraram presidentes, enquanto os nossos traficantes continuam se matando uns aos outros. Este mesmo aqui enriqueceu traficando. Eles querem continuar drogando a gente, que é pra gente não entender nada e eles nos dominarem. Olha aqui, por que ele queria eliminar os negros? Por que será que ele quer o lugar dos negros? Olha quantos negros ele matou. Olha aí a figura daquele que pensa que é o dono do mundo. A estimativa diz que ele foi responsável pela morte de pelo menos 60 milhões de africanos. 60 é mais do que 6 milhões? Mas disso ninguém fala. Olha ali qual era o sonho dele.
Ele considerou e decidiu que há uma boa chance de que Deus exista. E se ele existe, deve estar trabalhando em um plano. E se ele vai servir a Deus, ele quer ajudar na sua execução. E ele pensa logo numa raça que Deus escolheu para ser instrumento divino da sua futura evolução. Ele só não sabe que este é o povo negro. Olha aqui em seguida o que era bênção e o que era maldição, o que era o castigo que este povo recebeu por causa da sua idolatria. Mas ele acha que a raça branca é a raça que Deus escolheu e ele quer tornar o mundo inglês. Só que vai tirando o cavalinho da chuva, porque o povo de Deus já está escolhido há muito tempo. Olha aí o que é que faz parte das bênçãos que Moisés lançou lá no Monte Gerizim. Se ouvirdes a voz do Senhor, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos feridos diante de ti. Será que assusta? O Senhor te confirmará para si por povo santo, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra terão temor de ti. Assusta? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Que bom seria, não? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo. Quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, para os guardar e fazer, e não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Será que conseguiram fazer isso? Ou estão brigando por deuses que foram criados para eles servirem, como Deus disse que aconteceria? Já não falei disso no vídeo anterior? E essa senhora, você se lembra dessa notícia? Aconteceu um bom tempo atrás no metrô. A mulher achou que ia pegar uma doença através do cabelo da moça. Um ataque racista no metrô de São Paulo. Uma funcionária do consulado da Hungria associou o cabelo de uma mulher negra à transmissão de doenças. Passageiros se revoltaram e impediram que ela saísse da estação até a chegada da polícia. O caso de racismo aconteceu dentro do vagão do metrô, na estação Ana Rosa, zona sul de São Paulo. E foi gravado pelo irmão da vítima, o Élica Ribeiro, que é negra. O que você falou do cabelo dela, senhora? Podia passar a doença pra ela. A mulher loira é a húngara Agnes Vajda, de 44 anos. Ela é funcionária do consulado da Hungria. Ela repetiu isso algumas vezes, então eu sei exatamente as palavras que ela usou. Foi exatamente isso. Toma cuidado com o seu cabelo, porque pode transmitir doença. E o meu rosto está próximo a ele. Passageiros testemunharam a ofensa. Quem está de prova aqui que ela falou? Você está de prova que ela falou isso? Quando foi levada por seguranças do metrô, Agnes foi xingada e houve tumulto. Na delegacia, a mulher negou o crime. Disse que foi um mal-entendido. O caso foi registrado como injúria racial e agora será investigado aqui, na delegacia do metrô. A Polícia Civil informou que ainda não pode afirmar que esse foi mais um caso de racismo. O boletim de ocorrência afirma que há dúvida se a intenção de Agnes era ofender a vítima e se ela teria agido da mesma forma se a pessoa fosse branca. Prefiro ouvir algumas pessoas novamente. Vou solicitar imagens ao metrô e algumas imagens que possam ser anexadas aos autos para que me convença de que fato existiu uma injúria racial. Até o presente momento, existem fortes indícios de ter ocorrido injúria racial. A menina que estava no metrô com certeza não sabe da história. Mas olha só, se não estava previsto lá na maldição do Moisés, entre as pragas que a gente ia receber por causa da idolatria, o europeu sabe muito bem que o povo preto é o povo da Bíblia. Por isso que ela teve medo de pegar a doença através do cabelo da menina. Você já ouviu falar disso? Ela sim.
Eu tenho certeza que até hoje eles não chegaram à conclusão de que aquilo era um ato de racismo. Queria ver se fosse um judeu, se a mulher estava na cadeia no dia seguinte ou não estava. Quando é um preto, eles têm que analisar tudo, muita coisa, está ali provado. Todo mundo filmou, mas eles ainda não têm certeza. Eu selecionei aqui alguns dos castigos por desobediência que este povo ia receber. Entre eles, lá no Deuteronômio 28. Preste atenção como é bem o oposto das bênçãos. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Você vê isso acontecer com algum dos outros povos? O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação, por causa da maldade das tuas obras. O Senhor te fará pegar a pestilência, o Senhor te ferirá com a tísica e com a febre e com a quentura e com o ardor e com a secura. Será que já deu para a mulher começar a ter medo? E te perseguirão até que pereças. Que outro povo sofreu tanto assim? O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos e serás espalhado por todos os reinos da terra. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceiras de que não possas curar-te. Será que a mulher tem razão de ter medo? Olha aí, mais uma boa. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo do coração, e não prosperarás. Somente serás oprimido e roubado todos os dias. Pois se até a nossa história foi roubada. Desposar-te-ás com uma mulher, porém, outro homem dormirá com ela. Será que não foi comum isso durante a escravidão? Tudo que era seu será dado aos teus inimigos e não haverá quem te salve. Tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até ao alto da cabeça. Já pensou o medo daquela mulher do metrô? Ainda não acabou o castigo. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiver exposto sobre ti a uma gente que não conheceste. Ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e pedra. Eles já não estão fazendo isso ainda? Serás por pasmo, por ditado e por fábula, entre todos os povos a que o Senhor te levará. Você já ouviu falar que o preto, quando não sei o que na entrada, não sei o que na saída? Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Tu muito baixo descerás. Você consegue pensar em algum outro povo que esteja abaixo do povo preto? Lembra que quando era bênção, era para emprestar e nunca tomar emprestado? Lembra que quando era bênção, era para ser a cabeça e não a cauda? Todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, porquanto não haverás dado ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. No capítulo 30, Deus vai mudar de ideia porque Ele é Deus. Se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras dessa lei que estão escritas neste livro, o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas de tua semente, grandes e duradouras pragas, e enfermidades más e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro dessa lei, até que sejas destruído. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra, a qual passas a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, e ali servirás a outros deuses que não conheceste. Ele já falou isso antes, não falou? Porém, Deus é misericordioso. Tudo que Ele quer é que a gente volte para Ele. Olha o que Ele está dizendo lá no capítulo 30 do mesmo Deuteronômio. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem.
sobrevindo todas essas coisas, a bênção ou maldição, e recordares delas entre todas as nações, por onde te lançar o Senhor teu Deus. Isso é o Moisés falando. E te converterdes ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Então o Senhor teu Deus te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. E olha aqui porque é que eles têm tanto medo que a gente volte ao que era nosso. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos que te perseguiram. E agora, José? Olha aqui nessa foto, não parece todo mundo uma família só? E nessa outra, parece? Por que será que Judas teve que dar um beijo no Jesus para mostrar qual que era ele? Jesus bem que avisou em Mateus 10:26. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. No capítulo 25 do livro dos Atos, os judeus entregaram Paulo para ser julgado por causa de Jesus. E olha como é que o Festo fala para o rei Agripa. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Será que eles conheciam Jesus? Mas já que eles tomaram as escrituras do povo e proibiram o povo de fazer a leitura das escrituras, eles precisavam também de um tal de Jesus defunto. E aí colocaram esse modelo, um assassino, um estuprador da própria irmã, como Jesus, como você lê aí por você mesmo. Porque o Jesus da Bíblia está no capítulo 53 do livro do Isaías. O Jesus da Bíblia não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E aqui nós temos uma imagem de Jesus no Museu do Cairo, no Egito. Essa pintura já estava lá muito antes do Constantino tirar as escrituras do povo. Qual é o que não tem parecer nem formosura? Porque os africanos o conheciam. Olha aqui esse templo. No alto das montanhas do norte da Etiópia, 2.600 metros acima do nível do mar, fica a cidade de Lalibela. Todos os anos, dezenas de milhares de fiéis realizam uma árdua jornada até aqui, apesar de sua localização remota, para visitar 11 dos lugares sagrados mais estranhos da Terra. Lalibela é um dos locais mais misteriosos da África. É um complexo de 11 igrejas monolíticas escavadas diretamente no leito rochoso. Igrejas geralmente são construídas na superfície e de baixo para cima. Em Lalibela, elas são construídas de cima para baixo. É o único lugar na Terra que tem catedrais construídas no subterrâneo e não na superfície. O que torna as igrejas de Lalibela tão únicas não é apenas a sua construção, diferente de qualquer outra coisa no mundo, mas também a sensação de outro mundo dos complexos onde esses diferentes monumentos são encontrados. Entrar no complexo de igrejas era quase como entrar em outro reino. É quase como se quem construiu Lalibela tivesse uma função ritual, que era tentar se aproximar mais de Deus. É uma obra de engenharia incrível, essa ideia de construir 11 igrejas abaixo do solo. Mas que também gera seus próprios problemas. Como as pessoas chegam lá? Como tiraram todas aquelas pedras e para onde elas foram? É exatamente isso que passa pela minha cabeça. Datadas do século XII d.C., cada uma das 11 igrejas de Lalibela foi meticulosamente esculpida à mão, pela parte externa, como enormes esculturas. O complexo também inclui um extenso sistema de túneis e catacumbas, todos
esculpidos em rocha maciça. Mas por quê? Por que construir uma série magnífica de estruturas da maneira mais resistente possível? O construtor de Lalibela foi um rei com esse mesmo nome. E disse que no século XII ele vivia em Jerusalém e decidiu voltar para a Etiópia e criar essas igrejas monolíticas. Está muito claro que Lalibela, com o projeto dessas igrejas tão diferentes, estava tentando replicar Jerusalém. Na verdade, ele estava tentando criar a nova Jerusalém. Então, entrar nesse complexo é quase como estar entrando na própria Jerusalém, que era considerada o santuário mais sagrado do mundo. Relatos descrevem que Lalibela teve um sonho. Nesse sonho, ele foi instruído por Deus a fazer uma cópia de Jerusalém naquele local. E para atender ao pedido de Deus, o rei Lalibela e outros envolvidos trabalharam noite e dia por 20 anos. Então, na cabeça deles, logo no início, eles tinham a ideia de uma estrutura tridimensional. Quando começaram era só um grande pedaço de rocha. E como eles sabiam que se cavassem 45 metros no chão, daria tudo certo. Porque a pior hipótese seria estar quase terminando e então descobrir um problema enorme lá embaixo. 11 igrejas subterrâneas. Algumas com mais de 30 metros de profundidade. Cada uma esculpida num único bloco de pedra. Em apenas 20 anos. Os arqueólogos dizem que essas igrejas têm quase 1000 anos. Mas mesmo com a tecnologia moderna atual, um feito arquitetônico tão incrível seria considerado impossível. A África já era cristã há muito tempo. Caso tenha ficado alguma dúvida com relação ao que Jesus disse em Mateus 10, 26, quando ele diz que não há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se, ouça só esse depoimento. When I got to college, and again, I wanted to be a priest. This was a minor seminary college, Loras College. At the time, it was a minor seminary. It isn't anymore. I had a priest in my theology class who had a doctorate in theology, and he was teaching a course in Christology. Because again, I was wanting to be a priest. And he took me aside, and he said, if you want to be a priest, in the Catholic Church, it's taught, sacerdotes est altus Christus. The priest is another Christ. So if you want to be like Christ, he says to me, do you want to be like Christ? And I says, well, of course. Doesn't every Christian want to be like Christ? He said, well, if you want to be like Christ, you need to do what Christ did. And again, that made sense. And again, nowadays we've kind of become suspicious about priests. But this is like 1968. And a priest was like God. I mean, whatever the priest said, that was it, And he said, well, if you want to be like Christ, you need to do what he did. And he went to the East and studied with the gurus in India. He went and studied with the lamas in Tibet. He went to Egypt and studied with the magicians there. That's how he was able to raise the dead, to walk on water, to do all these miracles. So he says, what you need to do is you need to start studying the occult. And this is a priest telling me this. Enfim, hoje nós vamos terminando por aqui, mas ainda resta mais um vídeo referente a Novembro Negro. Eu disse para você no primeiro dos vídeos que eu ia provar por A mais B que o povo preto é o povo da Bíblia. E chegou a hora, mas eu só vou falar nisso no próximo vídeo, que será o último vídeo do Novembro Negro. Até lá!